In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na sexta-feira da primeira semana depois de Pentecostes, celebrando São Gregório Barbarini. Então, viram a oração da coleta? Então, se distingue por duas coisas, uma na outra. A pastoral, e no caso, a pastoral adaptada às decisões do Tridentino, do Concílio de Trento. Né? Carlos Borromeu também se distinguiu por isso. Né? Aqui temos um outro bispo, distinguindo-se pela aplicação do Concílio de Trento. E a imensa caridade para com os pobres, a busca, a ajuda dos mais necessitados, de toda aquela classe de pessoas que realmente, para os quais precisa se organizar serviços pastoral. Então, o nosso grande embate é com a aplicação do Concílio do Vaticano II. A nós coube a aplicação do Vaticano II. E vejam que ele se diz pastoral. Não se diz um concílio dogmático como foi o de Trento. De Trento, um concílio eminentemente dogmático. Como, aliás, tinham sido todos os 20 concílios que precederam. Né? Dogmáticos, todos eles dogmáticos. O tal de Vaticano II, eu já digo o tal, hein? O tal do Vaticano II é que, saindo da tradição da igreja, quis ser um concílio pastoral. Hoje, isto é, 60 anos passados, nós olhamos para os frutos da pastoral do Vaticano II e nos horrorizamos. Perdeu-se, como o Vaticano II, perdeu-se a tradição da igreja. Perdeu-se a tradição da igreja. Tudo aquilo que havia de penitência, de louvor a Deus, de socorro dos pobres. Penitência em relação a si, caridade em relação ao próximo e louvor em relação a Deus. Tudo isto se perdeu. Perdeu-se a igreja. Eu, sim, fui pároco do Vaticano II, tantas vezes, tantos anos. Então, o orgulho dos párocos era ter lá no pelourinho, na frente da igreja, aquele quadro imenso das muitas pastorais. E quanto mais pastoral, mais grupos, melhor. E dele reunião e reunião. Então, era uma loucura, uma verdadeira loucura. Depois surgem os grandes movimentos de igreja, os movimentos, sobretudo teológicos, eu quero recordar, que é esse aí da teologia da libertação aqui nas Américas, né? Depois outras teologias do progresso, enfim, de tantas que vão surgindo no mundo inteiro. E enfim toda esta reforma litúrgica. Bom, os padres abandonaram o breviário. Raramente rezam 1 hora do breviário. Raramente. 1 hora do breviário. E a missa é esta de Paulo VI Munini, de que tratamos mais longamente ontem na missa de Corpus Christi. E daí todo esse movimento ecumênico, todo esse, enfim, a pastoral do Vaticano II. Por resultado, a grande apostasia. E por resultado disso,
a grande apostasia. Já Paulo VI se queixava disso. E João Paulo II viu-se aterrorizado com essa realidade. Então, quer dizer, a pastoral do Concílio do Vaticano II tirou completamente, tentando colocar, isso é o incrível, tentando colocar o homem no lugar de Deus, é isso. Tirou completamente do homem qualquer força de renovação, que era a penitência. E a caridade que se promove, inclusive com heresias de libertação e companhia limitada, na verdade não é mais do que um engodo. O que permaneceu de caridade na igreja ainda vem do Tridentino, com hospitais, com creches, com... Então, queridos, a verdade é esta. A aplicação do Vaticano II, a aplicação daquele concílio que era intitulado o Concílio Pastoral, dá com essa grande apostasia que se viveu. Contudo, sim, é preciso permear já desde antes do concílio. É preciso permear isto com uma ação, vou chamar ela de invasiva do mundo e do comunismo na igreja. Isso é preciso reconhecer. Quer dizer, esta ação invasiva é satânica, é luciferina, é planejada por Lúcifer e seus asseclas. E quando se fala em asseclas, entenda-se também padres e bispos e cardeais. Então, bom, como dizíamos ontem, a própria missa renovada do Vaticano II teve a pesada mão da maçonaria. Pesada mão da maçonaria. Há relatos fidedignos de que houve planos de invasão no clero e de se infiltrar no clero homens com todo o arcabouço comunista para galgar e ir galgando fazerem verdadeira carreira eclesiástica e com o intento de chegar ao papado. Intento de chegar ao papado. E a promover desde dentro a destruição da igreja. Isso é plano. Documentos vazaram sobre esse plano. Se tem testemunhos disto, de milhares de jovens infiltrados em seminários. Eu tenho uma experiência interessante, mas não é de contar aqui. Tá bem, então tem essa invasão satânica. Sim, depois ela se torna expressamente satânica. Expressamente satânica. Agora, puramente satânica. A ponto de se oferecer sacrifício no próprio Vaticano. Rezar uma missa negra. E consagrar o Vaticano a Lúcifer. Isso aconteceu. Vejam, tudo isto vai poluindo a pastoral da igreja. Quem vai dizer que as celebrações de Assis não tem aí uma inspiração satânica? E João Paulo II caiu. Quer dizer, tão cercado por
por cardeais, bispos, padres, leigos. Dinheiro, muito dinheiro. João Paulo II já recebia a Beneitenheit lá em Roma, naquela visita anual, com aquele pomposo chequezinho que anualmente depositavam na mão do Papa. Então, está aí, comprovado. Como fugir da influência de alguém que te entrega anualmente pomposos cheques? E, bom, por mais, nós temos a morte de João Paulo I, não esquecer isso, o assassínio de João Paulo I, e, finalmente, a derrocada do pontificado de Bento XVI. Insuportável pontificado, porque o pobre do homem não conseguia ser papa. Quem viu todas as perseguições que Bento XVI sofreu? Temos aí a ação direta do maligno, de Lúcifer e dos seus sequazes, entre os quais, como volto a repetir, cardeais, bispos. Bom, por falar em cardeais, finalmente damos o passo, né? O passo final, né? Com a máfia de St. Gallen, com a primavera eclesiástica católica que promovia Bill Clinton, Bill Clinton, a Hillary Clinton, o Barack Obama e companhia limitada. Então, sim, nós temos aí todas essas forças que levaram este ímpio, que é da tríade satânica. As Sagradas Escrituras tratam o antipapa Francisco como compondo a tríade satânica descrita em Apocalipse capítulos 12 e 13. Ele é parte daquela tríade satânica. É o segundo, é a segunda besta ali descrita. Então, bom, aí também chegamos ao fim, né? É o que nós estamos vivendo, o fim da Igreja Católica. Ao menos aquela oficial, ao menos aquela que aparenta, ao menos aquela que troveja, hoje é assim que se deve dizer, desde o Vaticano. É o fim da Igreja Católica. São degraus, vai devagarzinho, mas chegaram lá. Tinham esse propósito e o colocaram em prática. Quem leu o documento da maçonaria em Alta Vendita deve dizer que eles realmente conseguiram o seu intento. E nós devemos reforçar de dizer que a pastoral suscitada pelo Vaticano II propiciou tudo isso. Propiciou e muito tudo isso. Ela abriu as portas para a lufada pestilenta do bafo de Lúcifer que penetrou-a e apodreceu com a Santa Igreja de Deus. Esta é a pastoral a qual Francisco tanto quer que se reporta, tentando, sem conseguir justificar-se, porque eu digo, não há justificação no Vaticano II para a ação satânica que se desenvolve já antes do Vaticano II, durante o Vaticano II, no próprio Vaticano II, no
depois do Vaticano II e, sobretudo, hoje está escancarada e à mostra de todos. É assim que se deve dizer, é assim que se deve pensar. Se quiséssemos, queridos, fazer uma boa pastoral, devíamos voltar a São Gregório e esses grandes homens, Carlos Borromeu, que aplicaram o tridentismo. E buscar na penitência, e nós a faremos. No grande castigo nós faremos a penitência. Buscar na penitência, na caridade para com o próximo, sobretudo, e a nossa preocupação é de conseguirmos ter a estrutura para acolher a multidão que há de chegar ainda, paupérrimos, e sobretudo no louvor como nós estamos tentando fazer aqui no nosso refúgio. É preciso voltar a esta pastoral, a pastoral do tridentismo. A pastoral da igreja, afinal, é preciso voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.